Há outros poemas muito bonitos aqui. Manifesto, é lindo esse poema, mas ele é muito longo. África, lindo também, né? O Rui Nofli, como eu já mencionei para vocês, logo no início, quando fizemos um apanhado dos 5 ciclos da literatura moçambicana, eu já o citei. E já à época já acentuava que ele buscou um diálogo entre a cultura portuguesa e a cultura ocidental, principalmente a de matriz anglo-americana, né? Então, textos dele, personagens que aparecem, referências que surgem, apontam para a literatura africana, americana, inglesa. Então, você tem, por exemplo, alusões constantes a personagens de Shakespeare, ok? Então, North olhava as correntes literárias em voga na década de 60 com um distanciamento e até ironia. Então há alguém que possa criticar nele que ele não tenha usado a literatura a serviço desse projeto de emancipação política, né? Ok? Então ele buscou essa literatura não engajada, né? A literatura mais cosmopolita. E isso não o fez, isso não isso o levou a ser criticado, inclusive, né? É frequentemente classificado como poeta barroco, pelo preocupação formal, preocupação com o uso da palavra. Vocês lembram lá do barroco cultista, né? Que era aquele que se preocupava com as figuras de linguagem e tal, né? Então, pautou sempre a sua poesia com uma forte incidência urbana, onde o artificial se sobrepunha à natureza. Observa-se nele um certo sentimento de exílio e, consequentemente, de desolação de quem não se percebe compreendido. Inclusive, há muitos que apontam a dificuldade de inseri-lo dentro de um contexto dos movimentos literários da época, né? Porque ele produziu meio que a parte de uma maneira bem original, ok? Daí que na senda de outros poemas da língua portuguesa, confessa em 78 no livro o Escriba Cocorado, Pátria é só a língua em que me digo. Ele buscou assim um acento mais cosmopolita, né? As imagens podem ser violentas ou ameaçadoras, já que prevalece embora prevaleça na obra dele a serenidade, um estilo sóbrio, a concisão e o cuidado formal. Então ele se assumiu, sua sólida obra não é facilmente incluída nas correntes literárias moçambicanas, porque assumiu-se como continuador da tradição lírica do Ocidente, né? Enquanto outros procuravam engajar a sua literatura, ele procurou esse acento mais cosmopolita. Publicou uma obra em que cruza as tradições literárias portuguesa e anglo-americana. Tá constante referência a autores como Camões, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, Shakespeare, entre tantos outros, né, dentro da sua poesia. Pires Laranjeira diz o seguinte sobre a poesia do Nofli: assumindo na poesia uma hesitação de identidade, ou talvez melhor, uma aguda consciência de divisão interior entre dois mundos, na medida em que o determinismo do grupo étnico lhe demarcava o lugar do território de Próspero, mas sem perda da simpatia e pela miséria e sofrimento dos outros, Rui Nofli não cede ao discurso miserabilista ou à revolta coletiva. Então, o que ele está dizendo aqui é que o Nofli, por ser descendente de portugueses, né, não ser negro, ele parecia mais ligado a Próspero. Quem era o Próspero, gente? O personagem de Shakespeare, que é o europeu que chega lá na ilha, que vai dominar os espíritos locais. Então ele estava mais ligado ao colonizador. Próspero é o colonizador.
Mas mesmo assim, ele não perde a simpatia pela miséria dos personagens Caliban, Ariel, né, que era dominada pelo Próspero. No entanto, ele não cedeu ao discurso miserabilista ou da revolta coletiva. Enquanto os outros estavam produzindo literatura engajada, ele não fazia. Esta afirmação de personalidade individual, alheia a credos e a grupos que não sejam da perfeição da arte, permite-lhe uma equidistância textual entre a militância e a abstração, sendo capaz então de realizar uma obra que questiona a marginalidade do escritor face aos poderes da sociedade e da política. Então você pode perceber aí que ele produzia de maneira deslocada, não é? Em relação aos seus poetas do seu tempo. Uma breve interrupção e eu retorno daqui a pouco com os poemas